E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Arthur Giuliatti, da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, e hoje eu vou estar aqui para resolver o PED 3, na seção 5 de matemática, aí, a fim que os alunos que estavam com muita dificuldade na resolução, quando assistirem esses vídeos aqui, eles possam aí estar falando as dúvidas, ok? Então o vídeo vai ficar disponível no canal, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, e à medida que vocês, nesse ponto aqui eu estava com dúvida, vocês vão assistindo novamente, até que vocês consigam sanar todas as dúvidas. Se persistir a dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o professor de matemática de vocês. Beleza? Vamos lá, então? Muito bem, gente. Na seção 5, aí no PED 3, fala o seguinte: a matemática durante a Revolução Industrial teve como objetivo mostrar a porcentagem e a taxa de fatos ocorridos. Quanto à jornada de trabalho, mulheres tinham uma jornada de aproximadamente 14 a 16 horas diárias e recebiam até um terço do salário de um homem. Ok. Número 1, fala o seguinte: na situação descrita acima, qual seria o salário de uma mulher, tomando como base o salário mensal de 33 shillings de um homem? Gente, então olha só. Está falando que a mulher, na jornada de trabalho durante a Revolução Industrial, ela recebia até um terço do salário de um homem. Então vamos escrever isso daqui, ó. A mulher, ela recebia até um terço do salário de um homem. Ok? Gente, eu já até falei em outros vídeos aí sobre os outros PEDs, quem está acompanhando, o seguinte: toda vez que vocês tiverem o prefixo aqui, ó, essa palavrinha do aqui, ó, ou da, ou um de, na matemática ele pode ser substituído por uma multiplicação. Então como é que vai ficar isso daqui? Acompanhe, ó. Vou reescrever assim, galera, ó. Um terço. Esse do aqui, eu vou substituir ele por uma multiplicação. E o salário de um homem, ele falou que era aproximadamente quanto? 33 shillings. Então, vou colocar aqui, ó, um terço de 33, vai ficar assim. Gente, eu tenho infinitas possibilidades de resolver isso daqui. Eu vou estar explicando para vocês aí 3 formas que eu posso estar resolvendo essa mesma continha, ok? 3 formas. Então, a primeira forma, vou separar aqui, ó, vou colocar 3 casinhos assim, ó, para estar fazendo cada uma delas separados, ok? Beleza? Para vocês verem que não tem somente uma forma. Vou separar então isso daqui, ó. Primeira forma que eu vou fazer, segunda forma e a terceira forma. Primeira forma, gente, é o seguinte: você pode pegar esse 33 aqui, que é o valor que você está querendo saber, a fração da quantidade dele, você vai dividir por esse denominador aqui, e o resultado você multiplica com o numerador, ok? Então vai ficar assim, ó, 33 dividido por 3 dá 11. 11 vezes 1 dá 11. Então, ou seja, a mulher, ela recebia quanto? 11 shillings, tá? Então, o salário que a mulher poderia receber, tomando como base o salário mensal de 33 shillings, como é um terço dele, então seria que a mulher receberia 11 shillings. Vamos colocar a resposta aqui ainda que eu vou explicar os outros métodos, ó. Esse daqui fica assim, ó, o método 2. Então, vou colocar aqui, ó. Nós temos um terço multiplicado por 33, e nós podemos chegar aqui, ó, e cortar, ou seja, nós podemos simplificar esse 33 aqui com 3 aqui embaixo, porque os dois são divisíveis por 3, concorda comigo? 33 dividido por 3, isso aqui dá 11, e 3 dividido por 3, isso daqui vai dar 1. Considerando aqui, embaixo do denominador, embaixo do 33, o denominador 1, nós temos o seguinte, ó, 1 vezes 11, isso aqui é uma multiplicação, não é? Multiplicação de fração, nós multiplicamos o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então vai ficar 1 vezes 11, 11. E embaixo, 1 vezes 1 vai dar quanto? 1. 11 dividido por 1, toda fração remete a uma divisão, né? Então, isso aqui vai dar os mesmos 11 ali que a gente tinha encontrado. Olha lá, os mesmos 11 aqui. E a terceira forma, professor, que você falou que tinha? Vamos lá. A terceira forma, ela é muito parecida com a segunda, que é o seguinte, ó, imagina aqui que eu tenho um terço, eu estava ali, ó, multiplicado por 33, ok?
O que eu faço? Eu vou fazer uma multiplicação de fração, normal. Então, vou considerar aqui embaixo do 33, ó, todo número quando não tem nada, ele tem o denominador 1 ali, ó, certo? Ele só fica oculto. Então, quando eu multiplico aqui, ó, 1 vezes 33, isso aqui eu vou colocar, ó, 33 aqui em cima. Embaixo, 3 vezes 1 vai dar 3. Toda fração, ela é uma razão, uma divisão. Então, vou dividir aqui, ó, 33 por 3, eu encontro 11, certo? Então, nós temos, galera, essas três formas aí de resolver a mesma situação. Aí está perguntando, qual seria o salário da mulher, de uma mulher, tomando como base o salário de 33 shillings do homem. Então, vamos colocar aqui, ó. Olha só. O salário, vou colocar aqui bem aqui embaixo, ó. O salário de uma mulher seria de 11, como é que é o nome dessa moeda estranha aqui? Nem eu sei escrever direito, ó, shillings. Vamos lá, 11 shillings. Ok, gente? Beleza? Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Aqui no número 2, fala o seguinte, gente, ó. Normalmente, um artesão ganhava, em média, 33 shillings. Já em 1815, o valor pago havia caído para uma média de 14 shillings. E entre 1829 e 1834, esse salário havia despencado para quase 6 shillings. Considerando 33 shillings como salário base, ou seja, 100%, determine o percentual de decréscimo ao ser comparado com o salário no período de 1829 a 1834. Gente, então olha só, esse problema ele está perguntando basicamente o seguinte, ó, eu dei um zoom aqui, para vocês conseguirem enxergar melhor aqui, ó, é o seguinte, ele está falando, só aqui que eu esqueci de habilitar um negócio, aí, ele está falando, galera, que eu quero que você compara, no caso, o salário de 33 shillings, que tinha aqui, ó, 33 shillings, que isso representa 100%, com o salário no período de 1829 a 1834, que era quantos? 6 shillings, isso está no texto. Só que quantos por cento que isso daqui representa? Eu tenho que saber, para quê? Para eu ver, de 100%, caiu para quanto por cento? Aí eu vou calcular esse decréscimo, diminuindo a porcentagem que eu tenho aqui, dessa porcentagem que eu vou achar aqui. Aí eu vou achar aqui, ó, a resposta do meu problema. Qual foi o decréscimo que teve nesse salário? Para eu descobrir, galera, quantos que 6 shillings representa comparado a 33 shillings, eu posso montar a seguinte regrinha de 3. Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então fala assim, ó. Se 33, vou colocar aqui no cantinho, se 33 shillings corresponde a 100%, então 6 shillings vai corresponder a quantos por cento? Né? Eu vou colocar um X aqui, certo? E vou multiplicar, no caso, galera, cruzado aqui, por quê? Porque esses termos aqui, no caso, eles são diretamente proporcionais. Então, posso multiplicar eles aqui cruzado. Vai ficar assim, galera, ó. 33 vezes X, eu encontro aí, gente, ó, 33x igual. 6 vezes 100, isso aqui vai dar 600. Vai ficar x é igual a 600 dividido por 33. Eu tenho aqui, isso daqui corresponde a, vai dar uma dízima, então vai ficar assim, ó, 18,18%. Aproximadamente, tá, galera? Aproximadamente. Se vocês forem ver isso daqui vai ficar um valor, vai ficar 18,18, deu uma dízima periódica. Então, a gente vai arredondar aí para aproximar para 18,18%. Então, eu posso escrever o seguinte com vocês, ó. Olha só. 33 shillings, ele era o valor que correspondia a 100%, certo? Considerando ele correspondendo a 100%. Nesse período de 1829 a 1834, o salário foi a 6 shillings, e isso representa um total de 18,18% se for comparado com o salário anteriormente de 33 shillings. Então, qual que foi esse decréscimo, galera?
de 33 shillings para 6 shillings. O decréscimo percentual, galera, vai ser o seguinte: se esse valor aqui é 100% e esse valor representa 18,18%, eu vou diminuir esses dois valores, eu vou ver quanto que vai ser o decréscimo, tá? Então a gente vai fazer 100 menos 18,18. Vocês fazendo isso, nós encontramos aqui, ó, 81,82%. Ou seja, gente, o percentual de decréscimo de 33 shillings para 6 shillings é de 81,82%. Foi isso que diminuiu. Não pensem que a resposta vai ser essa daqui que você vai achar de cara, não. Isso aqui é quantos que 6% representa comparado a 33%, ok? No caso, esse decréscimo vai ser de 81,82%. Gente, tem diversas formas de a gente fazer isso daqui, ok? Mas remotamente eu achei essa maneira aqui mais simples de demonstrar isso para vocês, ok? As outras maneiras eu ia ter que demonstrar para vocês, no caso, no conteúdo anterior, ok? O vídeo ia ficar muito longo, muito extenso, e esse não é o objetivo, beleza? Vamos continuar então? Vamos lá, galera, vamos continuar. Na número 3, gente, nós retomamos aí a questão, que pode ver que é uma ligada à outra, certo? Fala o seguinte, ó, na Inglaterra, as crianças começavam a trabalhar aos 6 anos de idade, de maneira exaustiva. A jornada diária era equivalente a uma jornada de 14 horas por dia, pois começava às 5 horas da manhã e terminava às 19 horas. Os salários também eram bem inferiores, correspondendo à quinta parte do salário de uma pessoa adulta. Responda, considerando 5 dias de trabalho, quantas horas semanais uma criança fazia no período da Revolução Industrial? Gente, então olha só, se em um dia de trabalho correspondia a 14 horas, então 5 dias de trabalho seria o quê? 5 dias só pode ser 14 vezes 5, ok? Então eu vou ter quantas horas semanais de trabalho? 70 horas, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 70 horas semanais. Certo, gente? Vamos lá. Letra B. A letra B fala o seguinte, gente. Na atualidade, um trabalhador adulto faz, em média, uma jornada de 44 horas, uma jornada semanal de 44 horas. Quantas horas uma criança fazia a mais que um adulto na atualidade? Então, gente, olha só. Se na Revolução Industrial ela fazia 70 horas e na atualidade faz 44 horas, eu tenho que fazer o quê? Para saber quanto que um era mais que o outro, eu tenho que fazer essa subtraçãozinha básica aqui. Ó, 70 menos 44. Beleza? 70 menos 44, eu encontro aqui, galera, ó, 26. Então, nós temos que a criança, naquela atualidade, naquela época, fazia 26 horas a mais. Então, vou colocar aqui, ó, 26 horas a mais. É o que a criança fazia na época da Revolução Industrial. Ok, gente? Vamos para a próxima, então? É na número 3 mesmo, só que a letra C, não é? Vamos lá. Então, gente, a letra C, ela fala o seguinte, ó. Suponha que a cada 2 horas de trabalho, uma criança ganhasse meio shillings. Quantos shillings essa criança receberia por dia? Tá? Então, gente, se a criança ganhasse aí meio shilling, ou seja, meio shilling, a cada 2 horas de trabalho, vou colocar escrever aqui, ó, a cada 2 horas de trabalho, eu posso pensar o seguinte, ó, posso pensar da seguinte forma, que a criança, gente, ou seja, nas primeiras 2 horas dela, ela vai estar ganhando meio shilling. Depois de mais 2 horas, mais meio shilling. Depois de 2 horas, mais meio shilling. Ou seja, durante a jornada toda de trabalho dela, quantas vezes ela vai estar sendo remunerada, certo? Para eu saber disso, o que eu tenho que fazer? Pegar a jornada de trabalho da criança, que era de quantas horas? 14 horas, e dividir por 2, que é a fração de tempo que ela seria remunerada.
Aí nós vamos encontrar a quantidade de vezes que essa criança seria remunerada durante o dia. Vamos lá? Então fica assim, ó. Se eu pegar aqui, ó, as 14 horas que ela trabalha e dividir isso por 2, eu vou estar encontrando aí 7. Ou seja, ela seria aí remunerada as 7 vezes com um salário de meio Chile, tá? Então, para eu saber, gente, para eu saber quanto que ela vai receber durante o dia, eu tenho que pegar as 7 vezes que ela seria remunerada e multiplicar por meio. Você pode multiplicar isso aqui por meio no formato fracionário, certo? Que vai ficar, ó, vamos lá, isso aqui está igualzinho daquele jeito que eu expliquei para vocês no começo da aula, não é? Então, vou considerar o denominador 1 aqui, posso multiplicar assim, ó, 7 vezes 1 é 7, 1 vezes 2 é 2, e dividir aqui 7 por 2 vai dar 3,5. Ou seja, ela recebia 3 chiles e meio por dia. Ou, gente, eu já posso pegar aqui, ó, e considerar meio Chile como 0,5, certo? 1 dividido por 2 é 0,5. Então, eu pego já esse 0,5 e multiplico por 7. Vou estar fazendo essa mesma continha aqui, ó. A multiplicação é equivalente àquela. Ela daria o mesmo resultado. Essa multiplicação aqui também daria 3,5 chiles. Ok? Beleza? Então, só deixei para demonstrar para vocês ali. Então, eu poderia falar o seguinte, ó. Quantos chiles essa criança receberia por dia? Vou colocar aqui, ó. Ela receberia 3 chiles e meio. Aqui, ó, 3 shillings e meio por dia. Ok? Beleza? Vamos aí, gente, para o número 4, que já está aqui embaixo, ó, que fala o seguinte. Acesse o QR Code ao lado. Ele apresenta um infográfico sobre o trabalho infantil na atualidade, no Brasil e no mundo. Analise o infográfico e construa pelo menos 3 perguntas relacionadas à matemática e responda-as. Gente, aqui, como é no caso algo mais pessoal, cada um vai ter sua pergunta, né? Por mais que as respostas dessas perguntas vão fazer sentido aí, às vezes podem ter perguntas parecidas, mas eu creio que cada um vai ter a sua pergunta. Então, vou dar uma ideia aqui de como vocês podem fazer isso, mas isso é algo mais pessoal, tá? Então, não vou resolver aqui para não tomar como base, senão muita gente vai pegar como base a verdade que eu vou colocar aqui no vídeo. Ah, só essa pergunta aqui que vai valer, ok? Então, vou explicar como que faz, porque esse daqui é mais pessoal, beleza? Então, vamos lá. Gente, eu peguei aqui uma parte do infográfico aqui, ó, para você ver como que você poderia formular essas 3 perguntas. Então, por exemplo, ó, relacionado com matemática. Então, aqui, por exemplo, gente, no infográfico, ele fala assim, ó, essa parte aqui, ó, vou colocar para vocês, ó, essa parte aqui, ó. Ele fala, ó, porcentagem de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho por agricultura, serviço e indústria, ok? Ou seja, trabalho infantil aí 70,9% na agricultura, 17,1% em serviços e 11,9% em indústria, serviços gerais no caso. Então, eu poderia formular uma pergunta, quantos por cento de crianças e adolescentes trabalhando em uma indústria, por exemplo, trabalho infantil? Aí você vai responder, tem 11,9%, ok? Beleza? Então, você pode formular perguntas onde a resposta vai ser uma porcentagem, tá? Alguns números, uma análise envolvendo a matemática nisso, ok? Beleza? A número 5 e a 6 é pessoal do mesmo jeito, tá? Mesma ideia do que eu falei aí no número 4. Vamos lá. Ó. A número 5 fala assim, ó. Já nesse QR Code, você pode acessar uma página interativa que traz o mapa do trabalho infantil no Brasil e visa fazer uma contribuição para o enfrentamento do problema da exploração de crianças e adolescentes no país. Pesquise quantos homens, no caso, no nosso estado, de 10 a 14 anos que trabalham na zona não agrícola, tem a mais que as mulheres nessa mesma situação. Então, você vai ter que acessar o QR Code e ler, tá? Então, por exemplo, como você encontra aí que tem 10 crianças, estou dando um exemplo, tá, gente? Tem 10 crianças que trabalham no meio não agrícola. E você encontra aí 11 mulheres, estou dando um exemplo. Aí, por exemplo, quantos tem a mais, né?
quantos, no caso não agrícola, tem a mais que as mulheres nessa mesma situação. Então, no caso aqui, ele está afirmando que já esse número vai ser maior que esse, então poderia ser ao contrário, né? Então, no caso, 11 crianças e adolescentes em situação trabalhando numa zona não agrícola e 10 mulheres, por exemplo. Então, aqui, no caso, seria 1 a mais, certo? 11 em relação a 10. Então, você vai ter que ler o texto aí e extrair essa informação, beleza? Número 6. Pesquise mais o mapa interativo e analise os dados, inclusive em outros estados. Faça um resumo com suas conclusões. Tá, gente? Então, vocês vão pesquisar o mapa interativo, né? No caso, aqui da questão 5. Pode analisar também o infográfico aqui, ó. Você vai fazer um resumo também, tirando aí as suas conclusões. Tá bom, gente? Então, olha só. As questões que eu resolvi com vocês aqui, eu espero ter ajudado, ok? No caso, eu fiz todas as questões aqui, mas é mais para tirar as dúvidas de vocês. Teve muita gente que já veio falar comigo, muitos alunos, que, por exemplo, agarraram na número 3, letra C. A letra A e a letra B já tinham feito tudo certinho. Então, eu resolvendo aqui a letra C, ele vai tirar a dúvida dele, ok? E o pessoal que não tinha entendido, por exemplo, uma questão inteira, assista o vídeo, depois tentem fazer sozinhos, para aí vocês conseguirem entender a matéria, entender aqui o PED. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!